Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Paulo Henrique Moura Leite, procurador do Estado de São Paulo e professor de Direito Processual Civil. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês 5 questões que caíram em exames de ordem nos últimos anos, que eu separei para vocês, que não poderia jamais ter sido erradas e que servem para as próximas questões também do exame da OAB. Fique comigo até o final, que eu vou dar algumas dicas importantes para vocês não errarem questões de múltipla escolha. Exame número 33, questão 51. Joana, em decorrência de diversos problemas conjugais, decidiu se divorciar de Marcelo. Contudo, em razão da resistência do cônjuge em consentir com sua decisão, foi preciso propor ação de divórcio. Após distribuída a ação, o juiz determinou a emenda da petição inicial, tendo em vista a ausência de cópia da certidão de casamento celebrado entre as partes, dentre os documentos anexados à inicial. Aqui nós estamos falando de petição inicial que faltou um documento essencial. Certidão de casamento é um documento essencial para a ação de divórcio. Quando falta um documento essencial ou tem alguma irregularidade sanável em petição, é básico isso. O juiz tem que dar um prazo para emendar. Oportunidade para o autor consertar. E esse prazo é 15 dias. Aliás, os prazos no CPC, eles foram quase que todos uniformizados em 15 dias. Então, dar a resposta correta tem que ser meio óbvia. Vamos ver. Primeiro, o letra A. Ausente o documento dispensável à propositura da ação, a petição inicial deve ser indeferida de imediato. Isso vai totalmente contra os princípios do CPC, especialmente a instrumentalidade. B. Certidão de casamento é documento dispensável à propositura de qualquer ação. Já está errado por aí. C. Ausente documento indispensável à propositura da ação, o autor deve ser intimado para emendar ou completar a inicial em 15 dias. Essa é a correta. Isso aqui, quando você bateu o olho lá no enunciado, você já tinha que saber que era 15 dias para emendar a petição inicial. Letra D. A ausência de documento indispensável à propositura da ação configura hipótese de improcedência liminar. Jamais pode configurar essa hipótese de improcedência liminar, porque improcedência liminar é mérito. Temos as hipóteses específicas para isso. Quando falta um documento indispensável, a resposta é emenda a petição inicial no prazo de 15 dias. O 320 disse que a petição inicial deve ser acompanhada dos documentos indispensáveis e o 321 prevê a intimação do autor para emendar ou consertar essa petição no prazo de 15 dias. Portanto, a letra C é a correta. Questão número 56, do mesmo exame de ordem, número 33. A corretora de seguro XYZ ajuizou a ação de cobrança em face da Alegria Assistência Médica, pugnando pelo pagamento da taxa de comissão de corretagem, que a segunda se recusa a pagar, apesar de a autora estar prestando devidamente serviços de corretagem. O juízo de primeiro grau julgou pela procedência do pedido, na mesma oportunidade concedendo tutela antecipada para que a Alegria faça os pagamentos da comissão devida mensalmente. Nessa circunstância, o advogado da Alegria, que é a ré, assistência médica, buscando imediatamente suspender os efeitos da sentença, deve. Bom, se nós temos sentença no enunciado, o recurso é apelação. Não pode ser outra coisa. Então vamos ver as hipóteses. Primeiro, interpor recurso extraordinário, não precisa nem ler o resto. Recurso extraordinário contra a sentença, impossível. 2. Interpor recurso de apelação no prazo de 15 dias úteis, objetivando a reforma da sentença e pleitear efeito suspensivo diretamente ao tribunal por pedido próprio. Essa é a correta. Vamos ver as demais. Por que não pode ser correta? Impetrar mandado de segurança contra a decisão que reputa ilegal, tendo como autoridade coatora o juízo sentenciante. Mandado de segurança contra ato ilegal de autoridade não substitui recurso. Se nós temos sentença, o recurso é apelação. Mandado de segurança não substitui qualquer recurso. D. Agravo no instrumento. Se nós temos sentença, não pode ser agravo no instrumento. Então essa é uma questão que jamais poderia ter sido errada. Sentença sempre vai caber apelação. Antes de responder a questão número 3, se você está gostando, está achando relevante, não deixe de dar seu like, compartilhar com as pessoas que você sabe que também vão fazer exame de ordem, porque não é um concurso, então não há concorrência. Inscreva-se também para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários sua maior dúvida sobre processo civil, que eu vou ler pessoalmente um por um e selecionar alguns para futuros vídeos.
Questão 57, exame da ordem número 32. Em determinada demanda indenizatória, houve a condenação do réu para pagar a quantia de R$ 10.000 em sentença transitada em julgado em prol do autor. Se transitou em julgado, se já descarta qualquer hipótese de recurso. Na qualidade de patrono deste último, assinale a opção que representa a medida adequada a ser providenciada. E pelos enunciados a gente verifica que ele está pedindo alguma coisa em relação ao cumprimento de sentença ou execução. A letra A diz o seguinte: aguardar depósito da quantia referente à condenação, pois as sentenças que condenam a obrigação de pagar são instauradas de ofício, independente de requerimento do exequente, assim como as obrigações de fazer e não fazer. B. Peticionar a inclusão de multa legal e honorários advocatícios tão logo seja certificado o trânsito em julgado, independente de qualquer prazo para que o réu cumpra voluntariamente a obrigação, já que ela deveria ter sido cumprida logo após a publicação da sentença. C. Aguardar a iniciativa do juiz para a instauração da fase executiva para atender o princípio da cooperação consagrado no artigo 6º CPC. E D. Peticionar para iniciar a fase executiva após a certificação do trânsito julgado, requerendo a intimação do devedor para pagamento voluntário do prazo de 15 dias, sob pena de acréscimos legais. Quando se tratar de cumprimento de sentença, é básico que o juiz não inicie de ofício, não no processo civil. O cumprimento de sentença depende de iniciativa do credor e o procedimento é a intimação do devedor, através do seu advogado, se ele tiver, para pagar em 15 dias, sob pena de multa e demais acréscimos legais. Então é evidente aqui que todas as letras, com exceção da D, devem ser descartadas de plano. Portanto, a correta é a letra D. Questão número 51 do exame de ordem número 31. Essa trata de ônus da prova. Uma questão básica também que não pode se errar. Julieta ajuizou demanda contra Rafaela a fim de provar fatos constitutivos de seu direito e arrolou como testemunhas Fernanda e Vicente. A demandada, quer dizer, a requerida ou a ré, por sua vez arrolou as testemunhas Pedro e Mônica. Durante a instrução, Fernanda e Vicente, que são testemunhas da autora, nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos, enquanto Pedro e Mônica, testemunhas da requerida, confirmaram o alegado na petição inicial. Quer dizer, as testemunhas da requerida acabaram provando o fato constitutivo da autora. Em razões finais, o advogado da autora requereu a procedência dos pedidos, ao que se contrapôs o patrono da ré sob o argumento de que as provas produzidas pela autora não confirmaram suas alegações. E, ademais, as provas produzidas pela ré não podem prejudicá-la. Isso não existe, é outra coisa básica. As provas produzidas nos autos, elas podem beneficiar ou prejudicar qualquer parte, independente de quem a produziu. Alternativas. Consideradas as normas processuais em vigor, assinale a alternativa correta. A. O advogado da demandada está correto, pois competia a demandante a prova dos fatos constitutivos do seu direito. B. O advogado da demandante está correto porque a prova, uma vez produzida, pode beneficiar a parte distinta da que requereu. C. O advogado da demandante está incorreto, pois o princípio da aquisição da prova não é aplicável à hipótese. D. O advogado da demandada está incorreto, porque as provas só podem beneficiar a parte que as produziu segundo o princípio da aquisição da prova. A resposta correta é a letra B. O advogado da demandante está correto porque a prova, uma vez produzida, pode beneficiar a parte distinta de quem requeriu. Princípio da persuasão racional. O juiz é livre para apreciar as provas dos autos. Então não importa se o autor acabou provando o que ele queria com as testemunhas da ré ou vice-versa. As provas constantes dos autos, o juiz pode apreciar livremente. Então, a estratégia de defesa aqui, numa questão até de ordem prática, se as testemunhas do autor não sabiam de nada, a ré, que não tinha ônus da prova, poderia ter desistido da oitiva das testemunhas dela. Se ouviu as testemunhas e as testemunhas acabaram beneficiando a parte autora, isso não pode prejudicar a parte autora. Então, questão básica, não pode se errar uma questão dessa. Agora vamos responder a quinta e última questão, antes de darmos aquelas dicas que eu prometi para vocês no início do vídeo. Questão de número 55 do mesmo exame de ordem, número 31. Em um processo em que Carla disputava a titularidade de um apartamento com Marcos,
Este obteve sentença favorável por apresentar em juízo cópia de um contrato de compra e venda e termo de quitação, anteriores ao contrato firmado por Carla. A sentença transitou em julgado sem que Carla apresentasse recurso. Alguns meses depois, Carla descobriu que Marcos era réu em um processo criminal no qual tinha sido comprovada a falsidade de vários documentos, dentre eles o contrato de compra e venda do apartamento disputado e o referido termo de quitação. Carla pretende, com base em seu contrato, retornar a juízo para buscar o direito ao imóvel. Por isso, ela pode. O enunciado disse claramente que houve uma sentença transitada em julgado. Se transitou em julgado, descarta qualquer hipótese de recurso. Transitou em julgado, só pode caber ação rescisória ou vir a fase de cumprimento de sentença. Como Carla quer retomar a discussão baseada em documento declarado falso, é evidente que isso aí só pode ser feito através da ação rescisória. Se transitou em julgado, não cabe mais recurso, só pode ser ação rescisória. Então, lendo o enunciado, você já verifica que não pode ser recurso. Descarta recurso. Vamos ver as hipóteses. 1. Interpor recurso de apelação. Não precisa nem ler o resto. Não cabe apelação. Transitou em julgado. B. Propor reclamação. Reclamação também não pode ser porque ela só tem cabimento quando há o descumprimento de uma decisão judicial. C. Ação rescisória e D. Cumprimento de sentença. Letra C é correta. Ajuizar a ação rescisória, demonstrando que a sentença foi fundada em prova cuja falsidade foi apurada em processo criminal. A ação visando a desconstituir ou rescindir uma decisão transitada em julgado só pode ser ação rescisória. Letra C. Tem algumas técnicas para responder questões de múltipla escolha que normalmente dão certo. Você tem que ficar atento a algumas palavras que aparecem nas alternativas. Por exemplo, quando tiver as seguintes palavras, você desconfie da resposta. Qualquer, sempre, nunca, em qualquer hipótese, em nenhuma hipótese, exclusivamente, independentemente. Verifique até o vídeo novamente que algumas dessas questões, ou mais de uma, apareceram nessas questões que nós acabamos de resolver. Outra questão muito importante é que o candidato tem que ler o código, a letra seca. Porque quando se trata de questões de múltipla escolha, seja em exames de ordem, seja em concursos, querem saber se o candidato tem conhecimento da lei. É por isso que não se demite consulta. Então, não se preocupe nessa primeira fase de ler doutrina, de pesquisar jurisprudência. Além de ler a lei, respondam questões anteriores que você tem acesso à internet e depois, antes de ver o gabarito, você vai consultar o código para ver se acertou. Você não precisa saber o número de artigos, basta saber que há uma previsão legal daquilo no código. Independente de saber o número de artigo, você tem que saber o conteúdo da lei. Essas são algumas dicas breves. Se você tiver interesse, deixe nos comentários que eu posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre essas técnicas e outras dicas para fazer exame de ordem. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Até o próximo.